Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Comigo tá tudo bem. Nós vamos iniciar então a semana 4 na parte de interpretação de texto, produção de texto, leitura e a correção, ok? Peguem a apostila de vocês para a gente dar início então ao conteúdo da semana 4. Então, nessa semana, a gente vai fazer a correção das atividades da apostila, nas páginas 35 e 36, em anexo, a gente vai ver. A redação 9, que vocês vão escrever no caderno um texto do tipo conto, com um tema, um objeto perdido. Depois eu vou explicar direitinho como que vocês vão fazer. Ler e responder as questões da apostila, páginas 37 e 38, que vai ser a tarefinha para a próxima semana. E a leitura do livro de literatura indicado. Continuem lendo, quem não leu ainda, por favor, leiam, porque provavelmente na próxima semana eu vou marcar uma data para a gente fazer uma atividade avaliativa sobre o livro, ok? Bem, aqui então na página 35 a gente tem um quadrinho que faz uma explicação sobre o conto. O que é o conto, né? Diz ali assim, um conto é uma narrativa de ficção, então aquela que não precisa ser necessariamente real a história. Aborda só um conflito e apresenta poucas personagens. Nesse aspecto, difere do romance e da novela, que em geral apresentam muitos personagens e alguns conflitos paralelos. Por concentrar-se em uma única trama, em geral em espaço e tempo delimitados, costuma ser um texto mais curto que do romance e a novela, embora se observe variação de sua extensão. Há desde contos bem curtos, compostos por poucas frases, a outros longos, de várias páginas. Por tratar-se de gênero literário, que constantemente está se renovando, muitas vezes se aproxima da crônica e da poesia, quando estas constituem narrativas, isto é, contam histórias. Mário de Andrade, grande contista da modernidade brasileira, afirmou: será conto aquilo que em seu autor batizou com o nome de conto. Não importa se apresentado em forma de poesia, se publicado em jornal, numa coluna crônica, se relatado num livro de memória, o que é importante apresentar? Um enredo, ainda que mínimo, que anime o texto literário. Enredo é a história em si, a ação. O conflito, pois sem ele o texto perde o poder de suspense. Então, o conflito é aquela parte, né? Geralmente que chama muito a atenção, que a gente fica esperando o que vai acontecer. E um desfecho, que é o final da história. Como acaba essa trama, esse enredo. Então, após isso, né, fala um pouquinho das sugestões de livros, aí tinha alguns nomes de livros ali de sugestões para vocês lerem. Bom, então conto é isso, é um texto com poucos personagens, um tempo curto, e que vai falar um pouquinho, contar uma história, né, de forma mais breve. Pode ter detalhes, mas não avança muito, ok? Então, ali na página 36, vocês têm assim: examine como se transformou o trecho seguinte do texto Assunto para um Conto, que foi lido na semana passada. A herança foi toda recolhida pela nação. Transformação: a nação recolheu a herança toda. Então, aqui a gente tem uma parte um pouquinho de interpretação de texto com a gramática já. Na letra A, a transformação alterou o significado do texto? Não. B. No texto transformado, o verbo recolher é transitivo direto, indireto ou intransitivo? Ó, recolheu a herança, transitivo direto, não precisa de preposição. C. No trecho transformado, qual é o sujeito da oração? A nação, né? Quem foi transformada? A nação. Então, ali, quem foi recolhida? A nação. Então, a nação recolheu a herança. Então, ela que praticou a ação. Então, quem pratica a ação? A nação, que é o sujeito da oração. Rimou, né? Agora, examine a transformação de outro trecho. Vou escrever o conto e a transformação. O conto será escrito por mim. Letra A. A transformação alterou o significado do texto? Não.
B, no texto original, o verbo escrever é transitivo direto, indireto ou intransitivo? Direto. Vou escrever o conto. Quem escreve, escreve alguma coisa. Aqui, pessoal, a gente tem que lembrar um pouquinho do conteúdo gramatical que foi dado semana passada, que foram as vozes verbais, né? Então, lá nas vozes verbais há essa transformação da voz ativa para a voz passiva. Lembra que eu conversei com vocês, ó? Vou escrever o conto, voz ativa. Sujeito que age. O conto será escrito por mim, voz passiva, né? O conto será escrito, ele não vai praticar, ele vai receber a ação. Na letra C, o trecho original, qual o sujeito da oração? Vou escrever o conto. O sujeito é oculto, eu vou escrever o conto. Então, é um sujeito oculto. Ali embaixo tem uma pequena explicaçãozinha, eu vou dar uma lida porque as letrinhas estão bem miúdas. Vocês não precisam copiar isso na apostila, tá? É só uma explicação. Mesmo sem conhecer as regras para a transformação da voz ativa para passiva, como são falantes da língua, é altamente provável que os alunos consigam descobrir quais construções são familiares. Incentive-os a tentarem oralmente a transformação de cada trecho e avaliarem se a construção se parece com outras que já ouviram. Normalmente, as pessoas usam a voz passiva analítica, sem conhecer as regras de transformação, para que não haja desvio da norma padrão. A inobservância da norma culta costuma ocorrer nas construções de voz passiva sintética, mesmo entre pessoas de alta escolaridade que usam o idioma como principal ferramenta de trabalho. Então, fala que as pessoas geralmente erram quando é a voz passiva sintética, tá? Agora aqui, tente descobrir quais dos trechos abaixo podem ser transformados segundo o modelo apresentado. Na letra A, como sou um contador de histórias? Não dá. B, sentei-me por acaso ao lado do meu mecenas? Também não. C, nós vamos a Copacabana? Não. D, tal assunto não existe? Também não. A.E, o simplório manda-lhe o dinheiro. Agora sim, o dinheiro lhe é mandado pelo simplório. E a F, aproveitei o assunto do imaginoso mecenas. O assunto do imaginoso mecenas foi aproveitado por mim. Ó, eu aproveitei o assunto. O assunto foi aproveitado por mim. Percebem a transformação da voz ativa para passiva? É isso que tem que ficar bem claro para vocês. Aproveitei o assunto é voz ativa, ok? Eu estou praticando. Agora, o assunto foi aproveitado por mim, voz passiva. E passiva analítica, porque a gente usa dois verbos. Foi aproveitado. Redação 9. Escreva no caderno um texto do tipo conto com um tema. Objeto perdido. 20 linhas. Importante, muito importante. Eu quero que vocês assistam esse vídeo no YouTube. Tem um link aqui. É um vídeo explicativo. Vai dar mais alguns reforços do que é o conto para vocês. É um professor que vai falar das características do conto, mini conto. Então, para ajudar um pouquinho no tipo de texto que é o conto, vocês vão primeiro ver o vídeo para depois escrever. Não esqueçam que tem tema, um objeto perdido. Qualquer objeto, mas tem que ser um objeto perdido. Poucos personagens, um ou dois, um lugar onde acontece a história, um pouco tempo, meio-dia, um dia no máximo, tá? O tempo decorrido. O vídeo é bem explicativo, vocês vão gostar. E finalizando então a semana 4, eu gostaria que vocês fizessem a tarefa, cuidem-se, né? Fiquem bem, logo logo a gente vai se encontrar, espero, tá? E eu estou sentindo uma saudade desse tamanho de vocês, tá bom? Fiquem bem. Beijos e até a próxima semana.